Lendo a história e as cartas de Pedro. Hoje nós iremos continuar aprendendo sobre esse personagem, esse discípulo que se tornou apóstolo, depois um escritor do Novo Testamento, Pedro. O seu caminhar com Jesus, desde o seu chamado, foi o primeiro discípulo a ser chamado, até chegar ao seu apostolado. Então, eu quero hoje estar retratando um acontecimento bem interessante. Foi quando Pedro andou sobre as águas junto com Jesus. Está andando sobre o mar revolto. É uma passagem bem interessante que nós temos sobre Jesus Cristo, quando ele anda sobre o mar. E Pedro é o discípulo que quer fazer como ele está fazendo. Diz assim: o mar estava revolto, o vento soprava forte e em sentido contrário ao barco onde o grupo de discípulos de Jesus estava. Seguiam eles para Cafarnaum. João diz que o mar se empolava porque soprava vento forte. Está em João 6,18. Marcos diz que os discípulos estavam fadigados a remar. 6,48. Mateus registra que o barco já estava a muitos estádios e açoitados pelas ondas. Está em Mateus 14,24. E João também registra que escurecera. Mateus é minucioso ao dizer que já era a 4ª vigília da noite. O clima não era de tranquilidade para os viajantes, apesar de todos serem homens afeitos a esses eventos, pescadores em sua maioria. E o balançar do barco face ao vento e às ondas estava a exigir a perícia de conduzir a embarcação até Cafarnaum. E já era noite. A escuridão sempre será para o homem uma limitação para sua tranquilidade, mesmo os mais experimentados a enfrentá-la. A luz do dia é sempre tranquilizante, e os discípulos viviam o mar revolto na escuridão. A ambiência não era das mais tranquilas. Então, em meio a o que estava acontecendo, surge Pedro liderando. Então, olha só, nesse momento parece que a calma toma conta de todos. A viagem se desenvolvia dentro de suas naturais dificuldades. Havia alguém a observar da terra a pequena embarcação. Alguém que muito queria, com amor, todos aqueles passageiros que não sabiam que estavam sendo atentamente observados. Está em Marcos 6, 47 e 48. É que nos revela o observador da terra. Está escrito assim: chegada a tardinha, estava no barco no meio do mar, e ele, Jesus, sozinho em terra, e vendo-os fadigados a remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite. É sempre alentador para o cristão ter consciência de que Deus está sempre a nos observar, carinhosamente, como um pai que ama. Jesus toma a iniciativa, mantém as águas sob seus pés e caminha sobre elas em direção ao barco. Diz o texto em Marcos 6,48, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Jesus sempre nos busca em nossas horas difíceis. Ele se aproxima para que o percebamos. A iniciativa é dele. Estaremos sensíveis a tudo isto? Ao aproximar-se, Jesus é visto pelos viajantes, causando-lhes profundo medo. Foi percebido como se fosse um fantasma, e houve até expressão de medo no grupo. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e gritaram e se assustaram. Mateus é claro. Os discípulos, ao vê-lo, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. João é simplista. Viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e ficaram atemorizados. Tudo parecia piorar o quadro. Além do vento, além das águas empoladas, além da escuridão, agora um fantasma. Logo o Senhor Jesus se identifica e acalma o grupo agitado e temeroso. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 50. Nesse momento, parece que a calma toma conta de todos. A presença do Senhor é-nos sempre confortante. O silêncio se faz por pouco tempo, porque a voz do líder desponta em meio ao barulho da água. Pedro levanta a sua voz. Jesus tinha se dirigido ao grupo. O verbo está na 2ª pessoa do plural, tende, e não está na primeira, não temais. E o grupo responde por quem naturalmente o representava, com sua liderança informal, Pedro.
há dois aspectos importantes a registrar neste evento em relação a Pedro. O primeiro aspecto é que só Pedro é quem fala. Todos calaram. A iniciativa singulariza Pedro no grupo. Ninguém toma a iniciativa de dialogar com Jesus. Ninguém buscou representar o grupo no diálogo. Só Pedro era o líder natural do grupo. O segundo aspecto é que Pedro não titubeia e se arroja a imitar o mestre. E só ele o faz. Esqueceu o empolado do mar, esqueceu o vento forte, esqueceu a escuridão. A presença clara de Deus na vida do cristão o faz esquecer todos os obstáculos e dificuldades que o cercam. Feliz o cristão que convive com Deus e que tem consciência e sensibilidade de sua presença em seus combates diários. Pedro busca imitar o mestre, andando sobre as águas. Deixemos que os registros bíblicos falem. Respondeu-lhes Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: Vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Está em Mateus 14, 29. Em mais esse evento, Pedro se destaca, dialogando e imitando o mestre, ao andar sobre as águas. Essas atitudes de Pedro só realçam sua liderança informal. Era um personagem realmente que se destacava, e com a aceitação do grupo. Pela moderna teoria dos grupos, era um líder. Agora nós vamos ler essa passagem na Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Registra essa passagem. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Então aqui nós conhecemos mais essa participação de Pedro no ministério de Jesus. E aqui nós vimos que, mesmo tendo coragem, sendo líder, Pedro temeu e Pedro passou também por essa experiência de sentir medo, de começar a se afundar naquela água, mas Jesus estava perto e ele teve uma experiência de como ter fé, de como continuar acreditando em Jesus, que é a fé que faz com que ele continue acreditando e vencendo em Jesus Cristo. Então aqui nós conhecemos mais um pouco da palavra de Deus, da vida de Pedro e do Evangelho de Jesus Cristo. Continue acompanhando o meu canal no YouTube, dê o seu like, se inscreva e deixe um comentário. Te agradeço por estar assistindo esses vídeos. Que Deus te abençoe.